Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vim falar sobre uma submetralhadora que, apesar de ter um projeto inegavelmente moderno e aparentemente bem estruturado, acabou dividindo a opinião entre usuários amadores, competidores profissionais e a mídia especializada. E depois de conhecerem melhor essa arma, vocês vão ver que, de certa forma, tanto os críticos quanto os apoiadores têm uma parcela de razão. O material de hoje vai mostrar a submetralhadora norte-americana Sig Sauer MPX, que eu vou chamar de SIG MPX mesmo para simplificar. Além de conhecerem as origens da arma, vocês vão entender os conceitos básicos do projeto e a partir daí vai ficar mais fácil ter uma base para deixar a sua opinião nos comentários. Afinal de contas, o lançamento dessa arma na época em que aconteceu foi um acerto ou um erro da fabricante? Como a SIG investiu pesado nesse armamento, já que buscava alcançar públicos diversos, lançou uma série de gerações diferentes e modelos variantes, onde todos eles também vão ser mostrados no material a seguir. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema ou dúvida nos comentários e me siga nas redes sociais, onde eu coloco sempre por lá um conteúdo variado sobre armas, tá certo? Meus amigos, a origem da nossa arma de hoje começa nos Estados Unidos no ano de 2012, quando a fabricante americana Sig Sauer Incorporated, que desde o ano 2000 é separada da unidade suíça e alemã da Sig Sauer, começou um programa visando aprimorar o conceito das submetralhadoras, numa época em que grande parte das forças policiais e militares em todo o planeta vinha optando por adotar fuzis de assalto compactos no seu arsenal. Haviam dois motivos que justificavam essa mudança na preferência da categoria de armamento. O primeiro era o fato de que, depois da Segunda Guerra Mundial, algumas poucas submetralhadoras até chegaram a ganhar bastante fama, como a israelense IMI Uzi, as alemãs HK, o MP9, o MP45 e MP5, e as norte-americanas Ingram Mac-10 e Introtech Tech-9. Entretanto, para as forças de segurança, sempre faltava algum elemento para deixar a arma operacionalmente perfeita. Eram encontrados problemas de ergonomia, propensão a panes em ambientes arenosos, excesso de gases saindo pela janela de ejeção quando a arma era equipada com um supressor e etc. O segundo motivo é que muitos criminosos começavam a ter acesso a coletes balísticos de nível 3A, que mesmo sem ter placas balísticas, suportam grande parte dos projéteis de pequeno porte, tornando mais difícil o trabalho dos policiais que usavam armas com munições dessa categoria. Ainda assim, havia uma certa demanda por uma submetralhadora moderna. Afinal, em muitos lugares e situações, os agressores não usavam coletes balísticos, sendo mais vantajoso usar um equipamento bastante compacto e até mesmo com munições que fossem intercambiáveis com as armas secundárias dos agentes de segurança. Pensando numa proposta que tornasse a sua nova submetralhadora bastante atraente, a SIG teve a ideia de reunir os melhores elementos mecânicos encontrados nessas armas e trazer mecanismos que originalmente vinham dos fuzis de assalto. Claramente, o objetivo era o de tornar esse produto final o mais versátil e confiável possível. Depois de definidos os parâmetros do projeto, a Sig Sauer resolveu seguir com o desenvolvimento de uma submetralhadora que, mecanicamente falando, era quase que uma cópia com dimensões reduzidas de um fuzil. O produto final foi batizado como MPX, sendo municiado com um calibre 9x19mm. Nesse mesmo período, a empresa também começou o projeto do fuzil de assalto MCX, que recebeu o cartucho calibre 5,56x45mm e já tem até vídeo aqui no canal. Esse foi o armamento que serviu como base para a criação da MPX. No ano de 2015, o projeto da submetralhadora foi finalizado e oficialmente apresentado ao público, surpreendendo muitas pessoas por conta da sua semelhança com o fuzil MCX. Aparentemente, a intenção da SIG foi a de entregar aos usuários um layout praticamente idêntico ao encontrado na parte externa dos fuzis da plataforma R15, só que num chassi de submetralhadora, onde essa familiaridade dos clientes com os comandos da arma tornaria as vendas mais fáceis. Foi exatamente a partir desse ponto que as opiniões começaram a se dividir, mas por conta de um outro motivo. O fato era que, pensando na questão do poder de fogo contra coletes balísticos, os fuzis compactos inevitavelmente se mostravam mais vantajosos quando comparados com as submetralhadoras. Entretanto, ainda existiam muitos compradores que preferiam armas automáticas que tivessem calibres de pequeno porte. Vale lembrar que muitos desses calibres, como o 9x19mm, 40 Smith & Wesson e 45 ACP, têm projéteis mais largos e pesados quando comparados com os dos fuzis, e portanto, muitos operadores preferiam esse tipo de cartucho para neutralizar ameaças em curtas distâncias. Era ali onde as submetralhadoras encontravam espaço.
De qualquer maneira, ambos os lados tinham um argumento relevante na decisão, então cabia a cada comprador, seja ele civil ou militar, escolher o tipo ideal de armamento de acordo com a sua necessidade. Isso explica a provável intenção da SIG de lançar quase simultaneamente a MPX e o MCX. Dessa maneira, eles conseguiam alcançar ao mesmo tempo uma grande fatia do mercado de segurança, defesa e tiro esportivo. Aliás, a MPX desde o início veio em duas configurações de tiro. Uma com fogo seletivo, ou seja, disparando em modo semiautomático ou totalmente automático, e a outra unicamente semiautomática. Falando em características, o projeto do modelo padrão da SIG MPX apresenta os seguintes atributos. O seu sistema de ação é o de pistão a gás de curso curto, e o seu ferrolho opera de forma fechada e rotativa, no mesmo estilo do encontrado na plataforma de fuzis AR-15. Esse tipo de configuração em uma submetralhadora é bastante incomum, uma vez que praticamente todas elas usam um sistema de ação do tipo blowback simples ou atrasado. Outra característica vinda dos fuzis AR-15 é o posicionamento das teclas da arma, que aliás são todas ambidestras. As teclas que eu me refiro são a alavanca seletora de modo de disparo, o retém do carregador, o retém do ferrolho e a alavanca de manejo do ferrolho. Eles ficam nos mesmos lugares que nos AR-15, portanto dispensando a necessidade de treinamento para quem já está acostumado com os fuzis. Vale lembrar que, apesar de serem componentes que seguem o mesmo estilo, os itens mecânicos da MPX não são compatíveis nem com o MCX e nem com nenhum outro fuzil ou metralhadora. A coronha padrão é do tipo retrátil, mas caso o operador queira, ele pode fazer a substituição por uma coronha fixa, rebatível ou até mesmo usar a arma sem coronha, aliviando ainda mais o peso do conjunto e aumentando a sua compactabilidade. Uma curiosidade aqui é que em muitos lugares do mundo, quando usada sem coronha e tendo somente o modo semiautomático, a MPX é considerada legalmente apenas uma pistola. Embora os comandos externos da MPX sejam idênticos aos encontrados no AR-15, o mecanismo interno da arma é baseado na plataforma AR-18, onde o transportador do ferrolho desliza por duas molas recuperadoras, posicionadas uma em cada lado do componente. Dessa forma, não há nenhuma dependência da coronha para abrigar o sistema de absorção de recuo. A face superior do receptáculo e do guarda-mão vem com trilho Picatinny integral, permitindo a instalação de diversos tipos de miras telescópicas e holográficas, ou, caso o operador prefira, um simples conjunto de miras de ferro, já que esse item não vem de série na arma. As faces laterais e inferior do guarda-mão receberam um trilho próprio do modelo, facilitando a instalação de diversos acessórios secundários, como lanternas táticas, marcadores a laser e empunhaduras táticas. O carregador, que tem capacidade para 30 cartuchos, também tem um design próprio, sendo construído em polímero translúcido, mas tendo os seus lábios de encaixe feitos em metal. O seu cano, que tem o tamanho padrão de 8 polegadas, vem equipado com um quebra-chamas removível do tipo gaiola, que aceita o engate rápido de um supressor de ruídos por cima da peça ou a sua substituição por um freio de boca com um rosqueamento compatível. Ao longo da sua existência, a SIG MPX teve 3 gerações, recebendo pequenas alterações em alguns detalhes importantes. A segunda geração da arma, lançada em 2017 e conhecida oficialmente como MPX Gen 2, trouxe 2 principais mudanças. A primeira foi a troca do guarda-mão, que passou a vir com trilhos do tipo K-Mod nas suas faces laterais e inferior. A segunda foi o leve redesenho dos lábios da parte superior do carregador, buscando melhorar a confiabilidade no processo de alimentação, principalmente quando a arma disparava em modo totalmente automático. A terceira geração, liberada em 2019 e conhecida como MPX Gen 3, trouxe mais algumas alterações. O guarda-mão mudou seus trilhos laterais e inferior para o estilo M-Lock. O carregador deixou de ser translúcido, tendo a sua texturização bastante alterada. Os lábios do carregador agora são feitos em polímero, o que muitos consideram um retrocesso. A empunhadura de gatilho foi redesenhada, com uma pequena mudança na sua texturização e tendo a sua face frontal um pouco mais reta em relação às gerações anteriores. O curioso entre as 3 gerações da SIG MPX é que algumas peças que servem para diferenciar uma geração da outra são intercambiáveis entre os exemplares, ou seja, é perfeitamente possível um operador ter uma MPX Gen 1, entre aspas, disfarçada de Gen 3, bastando trocar o guarda-mão e a empunhadura de gatilho, por exemplo. Só que, olhando a arma por fora, existe um truque infalível para saber qual é a geração exata de cada arma. Sinceramente, eu não sei se foi uma ação intencional da empresa para ajudar na diferenciação ou se foi apenas uma coincidência. O fato é que funciona perfeitamente.
O segredo está no ejetor da arma, que tem um ponto de fixação externo diferente em cada geração. Na MPX Gen 1, ele fica posicionado de maneira alinhada com esse ressalto localizado logo à frente do retém do ferrolho. Já na Gen 2, o ejetor é fixado levemente mais à frente desse ressalto, desfazendo o alinhamento. Por fim, na MPX Gen 3, tanto o ressalto como a fixação do ejetor foram alterados, deixando os parafusos muito mais próximos. Existem algumas diferenças sutis internas entre as gerações, como a face superior do transportador do ferrolho, por exemplo, mas para quem quer identificar rapidamente, sem precisar desmontar nada, esse é o segredo. Em todo caso, há uma exceção na terceira geração, que é a versão carabina da MPX. Ela manteve o mesmo tipo de fixação do ejetor encontrado nas armas de segunda geração. Logo, para fazer a identificação correta, só olhando pelo transportador do ferrolho. Além das 3 gerações da versão base, a SIG lançou uma série de modelos variantes, dando uma liberdade bem ampla de escolha ao comprador sobre o tipo de armamento que ele pode adquirir. As principais variações são as seguintes. A primeira delas é a MPX Copperhead, uma versão ultra compacta que tem o cano medindo somente 3,5 polegadas de comprimento. Ela pode vir com ou sem coronha, e tanto o guarda-mão como o quebra-chamas e a empunhadura de gatilho foram redesenhados. A segunda variação é a MPX-K, uma versão um pouco maior que a Copperhead, mas ainda bastante compacta, tendo um cano com 4,5 polegadas de comprimento. Além das características da terceira geração, essa versão vem com um gatilho da marca Timney, com a face plana, também conhecido como gatilho flat. A terceira variação importante é a SIG MPX Carbine, também conhecida como MPX-C. Internacionalmente, esse tipo de arma é classificada pela sigla PCC, que significa Pistol Caliber Carbine. Como seu próprio nome diz, ela é uma versão carabina, tendo um cano com 16 polegadas de comprimento, que vem com um quebra-chamas alongado e fixo, não permitindo a troca desse item e nem a instalação de um supressor por cima dele. Entretanto, na carabina de terceira geração, isso foi mudado, com a instalação de um freio de boca removível e de estágio triplo, aumentando a capacidade de customização da arma, o que inclui a instalação de um supressor. Outras mudanças incluem um gatilho Timney, que passou a ser um item de série nesse novo modelo. O guarda-mão ficou bem esqueletizado, aliviando o peso da arma e aumentando a capacidade de arrefecimento do cano. O seu trilho tático Picatinny integral deu lugar a um grande intervalo na face superior do guarda-mão. Nesse vão, agora ficam mais encaixes M-Lock, porém ainda restou um pequeno trilho frontal, reservado para a instalação de uma massa de mira removível caso o atirador queira. Segundo alguns usuários, a retirada do trilho Picatinny nesse ponto do trilho deixa a pegada mais confortável para aqueles que usam o estilo C-Clamp de empunhadura, uma vez que o guarda-mão fica mais fino e a superfície menos agressiva. A coronha padrão encontrada nessa versão é a retrátil e rebatível simultaneamente. A última variante é a chamada MPX-SD. Essa é uma versão com supressor de ruídos integral, acoplado a um cano com 6,5 polegadas de comprimento. A arma tem um guarda-mão estendido, protegendo a mão do atirador de queimaduras acidentais por encostar no supressor quente. As versões Standard e K podem ser encontradas em configurações somente semi-automáticas ou então com fogo seletivo. Já as versões Copperhead e Carbine só são encontradas na configuração semi-automática e a versão SD é encontrada somente na configuração com fogo seletivo. Em relação à ficha técnica, eu vou usar as informações da versão Standard da terceira geração da MPX, que tem fogo seletivo e coronha rebatível e retrátil. Os dados dessa arma são os seguintes. O seu peso descarregado é de 2,830 kg. O comprimento total da arma com a coronha totalmente estendida é de 67,3 cm. Com a coronha rebatida, o comprimento total passa para 45,1 cm. O comprimento do cano é de 8 polegadas. O calibre padrão do cartucho usado é o 9x19mm. A capacidade do carregador é de 30 cartuchos, embora existam modelos com capacidade para 20 cartuchos oferecidos no mercado pós-venda. A cadência de disparos no modo automático é de 850 tiros por minuto. A velocidade média dos projéteis na saída do cano é de 405 metros por segundo. O alcance operacional é de 90 metros e o alcance máximo é de 380 metros, mas aí com a velocidade e precisão totalmente comprometidas, tá certo? Bom pessoal, espero que esse material tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!